Bem-vindos, capricornianos, ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente em Capricórnio ou para você que se conectou com a chamada desse vídeo. É uma leitura geral, atemporal. Pega o que for para você, o que não for solta, mas observa. Vou ler o campo oficial, vou entender os obstáculos, o direcionamento, mas também vou abrir um campo específico para prosperidade, para relacionamento, e para você que tá solteiro ou solteira também vai ter uma leitura específica lá no fim, tá? É importante prestar atenção na leitura do campo, porque muitas vezes essa leitura se encaixa lá nos campos específicos, para que você entenda o que está acontecendo na sua vida, tá bom? Vamos iniciar a leitura de vocês aqui com uma leitura de oráculo. Nothing on, hein? Don't dim to fit in. Tá falando, não se diminua para caber. Como que você está diminuindo a sua luz para tentar caber em algum lugar? O que você está fazendo da sua vida? O que você está aceitando? O que você está se transformando? O que você está deixando de ser? O que você está deixando de fazer para tentar caber em algum lugar? Pode ser caber na sua família, no seu relacionamento, pode ser caber num grupo de amigos. O que você está fazendo? Como que você está diminuindo a si mesmo? Porque às vezes, gente, a gente tem desejos, intuições, ideias, a gente tem muita frequência, muita coisa boa dentro da gente, e a gente tem medo de fazer por medo de não pertencer mais por conta de julgamento. Espero que ela passar. Moto, né? Por conta de julgamento, tá? Então a gente tem medo de fazer movimentos e ser julgado por aquilo que a gente fez. Então uma pessoa que nunca teve nada de espiritualidade, de repente começa a despertar, começa a querer compartilhar sobre isso, mas o grupo de amigos é aquele pessoal que vai todo fim de semana pro bar, que não tem aí pra nada, não liga pra espiritualidade, não liga pra esse desenvolvimento e autoconhecimento. Tá muito na normose mesmo, né? Aquela coisa de acordar, dormir, viver, pagar as contas e não ter nada além disso. Então, às vezes a gente faz isso, a gente deixa de vivenciar, deixa de fazer coisas, deixa de conversar sobre, deixa de divulgar o nosso trabalho, deixa de expandir a nossa consciência com medo de perder as pessoas que estão ao nosso redor, de não caber mais, de não ter pertencimento mesmo, tá? O pertencimento é uma coisa que o ser humano busca de uma forma muito intensa, né? Vamos entender o campo de vocês aqui, depois eu olho obstáculos, direcionamentos gerais e tudo mais, tá? Pularam duas aqui, vamos lá. 5 de paus com 2 de ouros. Existe uma luta, né, gente? Como tá batalhado a coisa aqui pra vocês? Os enamorados com o carro. Eu vou pegar tudo e vou falar pra vocês de uma vez, tá? Eu prefiro assim. Vamos lá. E a estrela com o imperador. Gente, 4 arcanos maiores seguidos, um do lado do outro, tá? Você viu que foram pulando as cartas. Primeira coisa, 5 de pau sempre fala de uma luta, né? De uma batalha, de uma coisa como se fosse muito difícil, como se você estivesse nesse momento batalhando. E aqui, gente, até financeiramente para algumas pessoas, tá? É uma batalha, como se estivesse fazendo movimentos, lutando contra mim mesmo, ou tendo que lutar contra os outros, não necessariamente um embate, uma guerra, mas sentindo que eu preciso me destacar de alguma forma, ou eu preciso, nossa, como é desafiador crescer aqui dentro. Pra quem tá em empresa, isso aqui pode ser inclusive a pessoa que tá querendo se desenvolver na empresa e fala, caramba, parece que tá todo mundo o tempo todo puxando tapete, lutando contra, e é uma batalha diária chegar lá e fazer o movimento e acreditar em si mesmo, né? É uma batalha diária, então é bem desafiador mesmo nesse sentido. E eu sinto que é isso, vocês, pra manter o equilíbrio de vocês, seja financeiro, seja trabalho, relacionamento, é como se fosse muito batalhado, tá? Em seguida vem os enamorados com o carro, a estrela e o imperador. Vieram 4 arcanos maiores. E arcanos maiores, eles não falam de coisas do dia a dia, como isso que eu tô falando de batalha. Eu tô falando de algum movimento muito intenso de vocês. É como se vocês tivessem, nesse momento, os amantes aqui com o carro, né? E são cartas muito positivas, elas me trazem aqui uma necessidade de você domar sim um pouco esse ego, domar um pouco esses impulsos, mas não significa que você precisa suprimi-los. Deu pra entender? Domar o ego, domar o impulso não é suprimir ego, suprimir impulso. Significa colocar essa frequência, colocar essa energia direcionada para um outro lugar. Entende? Então, às vezes, tem uma raiva que você pode destruir tudo. Ou você pode pegar essa raiva que vem e te motivar a sair do lugar onde você tá. Então, eu sinto que nesse momento, tá falando aqui que vocês estão, primeiro, muito conectados na espiritualidade, a estrela trazendo
essa iluminação, essa clareza, esse direcionamento, e o imperador trazendo a força de vocês, né? Que é a ação. O imperador é a força da ação, de uma pessoa que tem disciplina, que tem organização, que consegue se comprometer, extremamente comprometido, tem uma liderança, tem uma autoridade sobre si, sobre a própria vida, sobre o que deseja. Essa carta, inclusive, ele tá aqui com uma peça, né, de xadrez na mão, que eu acho é o rei. Tô aprendendo xadrez, hein, gente? Tô aprendendo. É o rei. Então, assim, é como se ele fosse o rei e ele falasse assim, tá, eu preciso trazer aqui essa frequência desse entendimento. Eu preciso ter a estratégia correta para conseguir virar esse jogo a meu favor. Então, se tá muito batalhado, entenda, a espiritualidade, a carta da estrela tá trazendo isso. A espiritualidade está ao seu lado para que você busque essa energia que está em você, direcione isso de uma forma correta, de uma forma verdadeira, de uma forma positiva. Então, lembre-se, não é suprimir o ego, não é suprimir o instinto, é usar isso a seu favor. Se tem um sentimento que é intrínseco seu, você precisa, ao invés de usar isso para reclamar, para resmungar, para ficar bravo, para ficar em conflito, e usar isso para direcionar, porque a carta do carro é direcionamento. Olha a velocidade que ele consegue colocar esses cavalos, né? Olha a velocidade e a leveza, ele sabe para onde ele quer ir. E esses cavalos, eles trazem sombra e luz, eles trazem os aspectos humanos, né, da dificuldade, daquilo que é mais, tenebroso, instintivo dentro do ser humano, mas também aquilo que traz de mais claridade, né, de direcionamento. Então, una os dois. É hora de se entregar aos seus desejos. E, gente, aqui posso estar falando para relacionamento para algumas pessoas, sim, mas eu sinto que aqui é muito amplo, muito além de relacionamento. É sua vida. O que você vai fazer com a sua vida, né? O que você vai fazer com aquilo que chegou até você? Por que você precisa sair? Para sair desse daqui, e olha que legal, vieram arcanos menores falando da dificuldade de equilíbrio, mas arcanos maiores falando da resolução da coisa, entende? Então, assim, é muito pequeno o que você está vivendo hoje para tudo que você pode viver, para tudo que você pode fazer. Você é extremamente forte, grandioso, né? Capricórnio tem essa característica de ser disciplinado, de saber o que quer, de ser constante nas coisas, né? Talvez essa questão aqui de você se diminuindo para caber vem exatamente por isso. Você tá se diminuindo porque você não tem que ficar nessa batalhazinha pequenininha de coisa pequena. É coisa maior, é coisa grande, sabe? Eu quero entender aqui quais são os obstáculos nesse momento para os capricornianos. 6 de espadas. Um obstáculo é saber a hora de se retirar. 5 de espadas. Deixa eu tirar tudo aqui. A roda da fortuna. E a carta do sol. Vou trazer aqui. Então vamos lá. Primeiros 2 obstáculos. 6 de espadas, 5 de espadas. Né? Observa. É a questão de saber a hora de deixar as coisas para trás. Parar de lutar. Sabe? Saber a hora de se retirar. Um dos obstáculos é esse. Primeiro, o sentimento de frustração talvez seja uma grande questão, mas é isso, precisa sair fora, sabe? Precisa se retirar, precisa ir embora. O 6 de espadas fala, esse lugar, essa relação, essa vivência que você está vivendo hoje, não faz mais sentido, entende? A roda da fortuna como obstáculo, ela não tá, eu não tô falando aqui, roda da fortuna e o sol poderiam ser cartas muito positivas, né? Mas eu tô falando das dificuldades. As dificuldades uma delas, a inconstância, os altos e baixos constantes que você vem vivendo, a insegurança que você tem nessa questão, é a necessidade que às vezes você tem de ficar buscando o controle da situação o tempo todo. Você não vai conseguir controlar a situação como ela tá. O controle da situação vem lá em cima no que eu falei pra vocês no campo, que é vocês pegando a direção da vida de vocês e falando, é isso que meu coração pede, é isso que meu instinto manda, é isso que eu sinto que a espiritualidade me chama, é você colocando isso em prática. É isso que tá pedindo. Aqui se você ficar tentando controlar, porque olha essa pessoa em cima, entende? Não tem controle, a roda gira. Então não tentem controlar, tá? E a carta do sol, finalizando aqui também, como um conflito, né, como uma dificuldade, como um obstáculo, que traz essa questão. Será que a gente não tá tentando buscar excessos? Será que a gente não fica esperando muito também, sabe, que esse sol nasça todos os dias? Porque pode ser isso, né? Será que eu tô esperando que o sol venha, que as coisas venham, que se resolvam, né, que a luz chegue e me ilumine, que eu não precise buscar as respostas, que eu não precise fazer os movimentos? Porque o movimento é uma das dificuldades que você tá, né? Um dos bloqueios é saber a hora de se retirar.
Saber a hora de se retirar. E eu sei que é difícil, desafiador isso, tá? Eu vou pegar as cartas do direcionamento, mas olha que engraçado, né? Aqui no fundo do tarô vê a carta da torre. E a carta da torre, ela traz essa frequência, gente. Ela traz a necessidade, às vezes, de destruir para construir. De findar para começar algo novo, tá? Direcionamento geral, 2 de espadas. O que é? O direcionamento vai ser tirar essas vendas, né, gente? Sair desse lugar de proteção. Deixa eu pegar só mais uma carta aqui que eu já vou... Oxe, que vieram 3. Eu vou aceitar, tá? 2 de espadas com 10 de paus e a carta da sacerdotisa. Gente, é momento de ser mais intuitivo. O direcionamento é para de ficar buscando tanta resposta externa. A sacerdotisa, ela busca a resposta dentro dela. A intuição dela basta. Ela observa muito e ela cala. Ela observa e ela entende. Ela aprende na observação. Na observação, tá? E o direcionamento de vocês é esse, sabe? Para de ficar fingindo que não tá vendo o que tem que ser visto. E para de ficar carregando mais coisas do que você aguenta. O 10 de paus é uma pessoa que quer carregar demais. Tá muito pesado, né? Pega as suas coisas e, ó... Pica mula. Pica mula. E é assim, ó, é pica mula no silêncio. É no silêncio, é na observação. Não é falando, ai, o que você acha? Ai, vou embora ou não vou? Ai, eu tô pensando em terminar o relacionamento com você, o que você acha? Ai, tô precisando... Ô, chefe, tô querendo sair da empresa, o que você pensa? Gente, quando a gente fica em silêncio e observa, a gente tem muitas respostas. Eu não sei qual que é a necessidade do ser humano em geral, inclusive minha, tá? De ficar esperando confirmação das coisas. Quando o nosso coração já falou, o que a gente vê em volta já falou, os resultados se mostram e a gente fica esperando uma confirmação. Você está se diminuindo para caber nesse lugar. É isso que está dificultando tanto você. Todo o caminho tá falando, vaza. Veio carta do carro, vaza. 6 espadas, vaza. Né? 10 de paus, vaza. E é vaza e larga coisa pra trás. Porque se você quiser ficar levando muita coisa com você, vai ficar pesado ir também. Vai ficar pesado ir também. Deixa eu fechar esse campo aqui. Olha, tá pulando de 2 em 2, né? 5 de ouros com... Desculpa, rei de ouros com 5 de copas. Tem uma tristeza. Isso aqui é uma mensagem só, tá? Eu vou pegar uma última carta aqui no meio. 6 de paus. De novo, gente, eu misturei o tanto. Vocês viram? Misturei e caiu de novo a torre aqui no fundo. Tem uma tristeza, e eu sinto que é isso, assim, às vezes a gente fica vivendo um luto de perder uma estabilidade, de perder uma força, de perder algo que era muito estável na nossa vida, de uma energia muito estável na nossa vida, e de uma troca muito estável na nossa vida, né? Só que as coisas precisam sempre estar equilibradas, e se as coisas não estão equilibradas agora, é porque já tá mostrando que tem algo errado. Então, assim, tem sim uma sensação de vivência de luto. Quando deixa alguma coisa pra trás... Eu não tô falando pra você que é fácil, que não tem sentimento, que não tem dor, mas é que não existe outro caminho. Porque o outro caminho é você ficar tentando caber num lugar que você não cabe mais. O outro caminho é você ficar tentando se espremer numa caixa que você já cresceu demais pra caber. Eu tô com uns gatinhos que eu adotei, coisa mais lindinha, tá? Tudo filhotinho. Quando eles vieram, eu tinha uma caixinha de transporte, eu coloquei os 4, gente, eu sei, são 4 filhotes e 2 adultos. Enfim... Eu coloquei os 4 filhotinhos dentro dessa caixinha pra trazer pra casa. Hoje, se eu colocar os 4, e passou um mês, se eu colocar os 4 nessa caixinha pra levar pra qualquer lugar, eles vão super apertados ali dentro. Então chega um momento que a gente precisa entender, não cabe mais. Não cabe mais. Alguma coisa precisa mudar, entende? Aqui no fundo, de novo, a carta da torre falando, as coisas encerraram o ciclo. A carta da torre, ela já fala, tem coisa que não tem base mais, não tem fundamento mais. Ou porque foi criado em uma base que não era sólida o suficiente para sustentar isso, ou porque aquele ciclo já se encerrou de uma forma tão intensa que não tem base mais para sustentação. Entende? Porque aquilo que sustentava acabou. E às vezes aquilo que sustentava era uma missão de vida, aquilo que sustentava era um karma que precisava ser vivido, aquilo que sustentava era uma paixão que passou. Só que acabou. Entende? Acabou. Então, entender e acreditar que esses ciclos se renovam o tempo todo e trazer essa esperança. Porque entenda, quando eu falo que você tá se diminuindo pra caber, eu não tô falando que você vai sair daí e vai ficar sozinho, não vai viver mais nada. Eu tô falando que você se diminuiu pra caber, mas que tem muita coisa maior pra você. Então ninguém vai sair de onde tá pra ir pra algo pior. O campo não tá dizendo isso. Tanto que lá em cima, quando eu olho o campo, vem Namorados, Carro, Estrela, Imperador. Eu tô falando, você tá crescendo, você tá indo pra algo muito mais expandido, muito mais próspero, muito mais amor, muito mais felicidade, muito mais tranquilidade, tá?
Eu vou abrir o campo profissional, depois de relacionamento, depois o profissional, e depois eu vou abrir campo para solteiros, tá? Pode ser que nem todos esses campos se adequem a você, pode ser que só a leitura geral funcione, pode ser que isso tudo venha para um campo e não para outro, tá? Então, observa nesse momento, tenha mais critério para não ficar forçando nada na sua realidade, tá bem? Então, vamos lá, para relacionamento, virou uma carta aqui no meio, tá vendo? Vou pegar ela aqui, tá? Ó, 2 de espadas, que é uma carta que caiu aqui no direcionamento geral. 2 de espadas com o louco. 7 de ouros. 4 de paus. 9 de paus, que virou aqui também, tá? Vou pegar... Ixi, era só mais uma, mas pulou 2 e vou aceitar. Olha só, os amantes. Gente, vocês que estão em relacionamentos já vivenciaram poucas e boas, né? Eu sinto que assim, vocês estão nesse momento, 2 de espadas com o louco, ele me traz aqui de uma coisa de início. E ele termina esse campo com uma carta do mago, tá? Então o que eu vou trazer pra vocês? Ou esse relacionamento tá iniciando agora, tá? E vocês precisam saber mais onde vocês estão pisando, não se entreguem pra esse relacionamento de uma forma frívola e boba, tá? Então, assim, atenção ao que você tá plantando pra você colher, se esse relacionamento é novo, eu vou falar pra quem já é antigo, tá? Então, se relacionamento é novo, é isso. Tem tudo pra dar certo, sim, vai ser muito positivo, só que as coisas têm que ser feitas com calma, tá? Com calma. Os enamorados confirma pra mim, sim, que tem um desejo, que tem um amor, que tem algo muito gostoso aí, mas as coisas têm que ser feitas com calma, tá? Para quem já está se relacionando, esse campo ele traz uma atenção no sentido de talvez muitas coisas tenham acontecido que tenham desgastado um pouco a relação, né? E às vezes vocês estão pisando num terreno que vocês não estão mais reconhecendo. Porque aquela coisa, aqui relacionamentos que já passaram por muita coisa, que mudou muita coisa, e escuta o que eu falei para quem tá iniciando um relacionamento novo. Não comecem de forma boba. Se existe amor, comecem de uma forma mais consciente. Entende? Saibam escolher esse caminho de uma forma mais consciente. Cuidado para essa proteção. Ou cuidado com aquilo que você está ignorando. Porque para algumas pessoas, inclusive, pode ser algo que você está ignorando e está começando de novo um ciclo. E esse ciclo nem sempre é positivo, tá? Então, para relacionamentos muito desgastados, eu acho que a carta dos amantes, ela traz uma questão de você identificar o que é verdadeiro. Porque a carta dos amantes, ela traz sim o amor e tudo mais, mas ela também fala que não é paixão, entende? É identificar o amor real. Será que eu realmente desejo estar aqui? E se esse for o seu caminho, entre também com sabedoria, assim como eu falei para quem está iniciando agora. E se não for, talvez seja a hora de você repensar as suas escolhas. O que não dá é para ficar cego. O que não dá é para entrar sem enxergar. O que não dá é para manter sem enxergar. Para todo mundo é possível um novo, mas para todo mundo é preciso que você inicie isso com os olhos bem abertos, tá? Vamos olhar aqui o campo de trabalho. Peraí que eu só vi uma carta que já estava virada aqui, eu não sei nem porquê, mas agora eu já arrumei. Campo de trabalho, campo profissional, financeiro, para os capricornianos. A força com o sol, olha só, arcanos maiores. E arcanos muito positivos, tá? E muito trazendo a frequência de leão. Olha que coisa, né? Para quem tem o leão, Áries, signos de fogo mesmo. A imperatriz. Só um minutinho. As cartas gostam de pregar uma peça em mim, né? Com a rainha de copas. Vou pegar só mais 2 e aí já falo direitinho pra vocês, tá? 8 de copas e 5 de paus. Olha que coisa. A força, ela traz a questão de você saber domar os seus instintos e fazer as coisas com mais sabedoria. Você tem força e capacidade para fazer qualquer coisa. Se a gente olhar para o campo inicial, lembra que eu falei para vocês? Do direcionamento, do você pegar as rédeas, fazer os seus movimentos com mais consciência. Se você olhar para esse campo aqui, faz muito sentido, tá? Aqui no campo saiu o sol como obstáculo, tá? Aqui não tá como obstáculo, aqui ele tá de uma forma geral do campo. Mas observa o quanto você precisa ficar se esforçando para que as coisas deem certo, tá? Aqui tá falando para você trazer um pouco mais de sabedoria. Para algumas pessoas, e tem muitas coisas repetidas, tá? Tem um 8 de copas, mas tem um 5 de paus aqui também, que vem lá no início, né? O 8 de copas com 5 de paus, eu sinto que assim, ó, sai de perto de toda e qualquer coisa, que esteja minando a sua energia, de conflitos, de dificuldades, olha só, de autossacrifício, tá?
Saia de qualquer espaço que faça com que você esteja se sentindo estagnado. Eu acho que você ficou bastante tempo suspenso, as coisas ficaram suspensas como esse enforcado por um tempo e já foi o suficiente, já tá no momento de você mudar, né? E essa carta da força com o sol, ela traz isso. Você tem essa força, você tem essa iluminação, você tem essa energia. Do lado aqui, a Imperatriz com a Rainha de Copas pode estar trazendo aqui uma necessidade de você ativar uma força sua, de coragem de nutrir as coisas que você realmente deseja. O que você quer viver, né? Então assim, vai buscar o que faz sentido pra você. Pra mim, isso aqui vem completando muito o que tá aqui no campo, tá? É muito mais conectado com o campo profissional do que com o campo de relacionamento, esse campo geral. Eu sinto. Pra algumas pessoas pode ser relacionamento? Pode. Mas eu sinto que a maior parte das pessoas aqui, a gente tá falando de profissional, tá? Porque esse olhar amoroso por si, de falar, poxa, se o que eu quero é ver o sol brilhar, se o que eu quero é isso aqui, não basta eu ficar esperando. Eu vou ter que ir lá e fazer por merecer. Eu vou ter que ir lá e buscar. Eu vou ter que ir lá e nutrir. Eu vou ter que ir lá e criar. E se para criar eu preciso me afastar de bagunça, de coisas que eu não concordo, que não fazem sentido pra mim, com fofoca, com intriga. Inclusive, gente, cuidado, se tem muita intriga e fofoca quando você trabalha. Cuidado com essas fofoquinhas, com maledicências, sabe? Cuidado com isso. Olha aqui, as 5 bruxinhas, tudo discutindo entre elas. Né? A poção transbordando, o negócio aqui, o fogo alastrando, pegando aqui na barra da saia da bruxa. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Elas estão tão ocupadas discutindo entre si que não estão vendo o que tá acontecendo ao redor. Não estão vendo que tá pegando fogo nelas. Não estão vendo que, sabe? Sai fora. 8 de copas nunca fala que a coisa assim, ai, um ciclo se encerrou e eu vou embora. 8 de copas cara, isso aqui é muito maravilhoso, é muito importante, eu amo, mas já não faz mais sentido pra mim. E o que não tá fazendo sentido é isso. É esse burburinho, essa barulhinho, essa baguncinha, sabe? Se afaste um pouco, tá? Vamos ver aqui o campo para os solteiros, que eu tenho certeza que estão curiosíssimos. Não virou. Estou com o vice-versa que não vira, tá? O vice-versa ele tem 2 lados, então eu vou pegar pelo que pular mesmo, tá bom? Na mesa. Campo dos solteiros. Eu falando de trabalho, 8 de copas, e aqui também, ó, 8 de copas. Só que ele veio desse lado, olha que coisa. Aqui eu tô falando de alguém que tá saindo. Aqui eu tô falando de alguém que tá tentando permanecer. Sinceramente, gente, eu acho que aqui para solteiros tem muita gente que talvez esteja indo olhando pra alguma coisa que já existe, né? Eu não sei se vocês têm vontade de viver um relacionamento que já acabou ou algo do tipo, né? Ás de espadas. Será que é um recomeço? Caíram muitas cartas. Será que é um recomeço pra quem é solteiro? Tem muita gente que é solteira que tá buscando gente do passado aqui, viu? Eu falei gente do passado, já me caiu aqui um 3 de espadas com um 9 de espadas. 3 de espadas, 9 de espadas. Ás de espadas, 3 de espadas, 9 de espadas. Muita coisa mental, né? Se vocês estão buscando alguém do passado, ou essa pessoa do passado ainda está no campo de vocês, eu sinto que vocês estão aprisionados nessa dor, tá? Olha a carta da força, que linda. Caiu na frequência positiva. Deixa eu só ver mais uma carta aqui, eu já vou trazer pra vocês a leitura geral, tá? Do direcionamento. Com o 7 de paus. Com relação a esse posicionamento de vocês. Amores, seguinte, teve muita dor. Eu acho que vocês vivenciaram algo do passado que nasceu, que aconteceu, algumas pessoas com filhos, inclusive, tá? Não todo mundo, mas algumas pessoas com filhos ou com coisas que foram criadas dentro desses relacionamentos. E existia um desejo de permanecer ali, né? Eu sinto que tem muitas pessoas aprisionadas naquilo que passou. E essa tá sendo a grande dificuldade de vocês. Porque, sinceramente, gente, eu sinto que no momento que vocês se posicionarem, esse campo se abre, tá? Deixa eu ver a abertura do campo deles, se é possível abrir. Opa! Se é possível abrir o campo deles para um relacionamento. Veio a carta da estrela com aquele ser ali espiritual falando sim, né? E aqui a carta do sol. Muita carta do sol nessa leitura, né? E no fundo do baralho que ficou aqui em cima da mesa, o julgamento. Gente, é super possível vocês se levantarem, é super possível vocês se reerguerem. Vocês estão sendo chamados dos mortos. Talvez muita gente sentiu que morreu mesmo com o último relacionamento que teve, né? Ficaram muitas marcas, ficaram muitas feridas, ficaram muitas cicatrizes.
Mas vocês precisam se permitir sair desse enclausuramento que vocês colocaram. E é um clausuramento mental e emocional, tá? Eu acho que é isso. Me feriram, me machucaram. Mas a espiritualidade tá falando, tem alguém no seu caminho, você tem algo novo pra viver, o amor tá aí pra você, é algo que é real, é vivo, né? É possível. Então se permita sair desse lugar, né? A carta da força saiu uma vez, duas... Foram 2 vezes só? Vixe, peraí, cadê a carta da força? Tenho certeza que ela saiu, gente. Cadê? Não tô nem achando a carta da força. Ah, aqui, ela saiu no profissional só. Olha, eu louca achando que tinha saído mais vezes. Não saiu, não. Mas, bom, se eu sentir que saiu, talvez é porque, por mais que tenha saído apenas uma vez no trabalho para solteiras, é porque essa energia é muito intensa, né? As coisas não são à toa numa leitura. Mas é isso, vocês são extremamente fortes e vocês têm essa necessidade de trazer esse controle e falar assim, pera lá, eu sei que meu intuito, meu instinto às vezes é achar que nada vai dar certo, eu sei que meu intuito é às vezes me proteger, é fugir, é não me colocar nos relacionamentos, mas a espiritualidade tá dando essa abertura aí, eu vou precisar ter essa coragem de olhar pra isso. E muitas vezes, gente, isso é só posicionamento. Talvez se posicionar com o ex, com a ex, né, se você for um homem, e se relaciona com mulheres, porque pode ser também mulher que se relaciona com mulher, né? Então, assim, se posicionar com essa pessoa do passado, porque eu sinto que para algumas pessoas aqui tem filho envolvido. E às vezes, quando tem filho envolvido, a gente deixa que esse relacionamento que já acabou interfira na nossa vida, né? Porque, puxa, é cansativo, não acaba nunca e não sei o quê. Ou a pessoa fica pisinhando, né, na nossa cabeça. Então, se posicione nesse sentido aqui, porque é bem importante, tá? Eu vou pegar um oráculo aqui final para todos, não é específico para ninguém aqui agora, é para todo mundo. Um oráculo pra gente fechar essa leitura, que ficou longa hoje, né? Olha aqui, nutrição. Nutra aquilo que você quer ver, que você quer colher, né? A frequência do cuidado, a frequência de se eu quero cuidar, se eu quero colher algo, eu preciso cuidar de algo, mas também traz aqui para você se nutrir. Não é só nutrir o externo para colher, é se nutrir. Porque se você quer estar bem para viver todas as coisas lindas que tem para você na sua vida, você também precisa ter nutrição, né? Você também precisa se cuidar, observar o que eu tô comendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô escutando, com quem eu tô falando. Então é trazer essa consciência para si, tá bom? O campo de vocês está muito, muito legal. Eu sei que tem desafios aqui no caminho, mas está muito, muito bom. Eu espero que vocês tenham a coragem necessária de olhar para o que tem que ser olhado, mas principalmente de tomar para você o poder que é seu e que tá na mesa. Porque a prosperidade está na mesa, a felicidade está na mesa, o amor está na mesa, contanto que você chegue nesse momento e se responsabilize por isso, tá bem? Um beijo para vocês e até a próxima.